Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Salmo 86, versículo de 8 a 12. Diz assim: Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Amém, irmãos? O meu pedido neste dia é que você entre na presença do Senhor, que você louve ao Senhor, dê graças a Ele, porque Ele tem nos dado muito mais do que merecemos, irmãos. Deus está cuidando da nação, Deus está cuidando do nosso Brasil, está cuidando de cada um de vocês. E eu creio que nada tem faltado e não vai faltar, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, aquele que pode fazer infinitamente muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Que Deus esteja abençoando a sua vida, mais uma vez com essa linda lição que estaremos ouvindo e absorvendo aquilo que Deus tem para nos ensinar neste dia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém? Um abraço a todos. Deus abençoe. Vamos orar, meus amados irmãos. Pai de amor, obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Obrigado, Pai, pelas nossas famílias. Te agradeço, a Deus, pela vida do nosso pastor Marcos, sua esposa, seus filhos. Obrigado, Pai, por cada um, ó Deus, que pode ouvir, pode assistir, ó Deus, este vídeo. Eu te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado até aqui. Pai, mesmo em meio às tribulações deste mundo, nós queremos continuar te louvando, queremos continuar te adorando, bendizendo o teu nome, agradecendo pelos grandes feitos, pelas suas obras em nossas vidas. Pai, te agradecemos porque um dia o Senhor nos tirou, o Senhor das trevas, e nos trouxe para a tua maravilhosa luz. Nessa luz nós queremos estar, Pai, dia após dia. Abençoe, Senhor, a tua casa de oração, prepara ela para que nós possamos retornar e possamos juntos louvar ao nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa vontade, ó Deus, para que o teu nome seja exaltado e engrandecido naquele lugar. Pai querido, que possamos, ó Deus, todos os dias louvar e bendizer o teu nome, todos os dias orar uns pelos outros, Pai. Fortalece a nossa fé, abençoe a nossa igreja, abençoe a todos os pedidos, ó Pai, que foram feitos no WhatsApp, ó Deus. Entregamos nas tuas mãos, Senhor Jesus, porque sabemos que temos um Deus que pode todas as coisas e vai nos responder, ó Deus, na maneira que o Senhor quiser. Toma conta de nós e de todo o povo de Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Boa aula a todos, irmãos. Fiquem em paz, em nome de Jesus. Semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras, pois tu és grande e operas maravilhas.
Deus e semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus, só tu és Deus. Dar-te-ei graças, ó Senhor, para sempre o teu nome. Eu saúdo a todos que a graça e a paz do nosso eterno Deus. É muito bom poder, de novo, neste dia tão especial, poder compartilhar com você das grandezas do Senhor, de podermos estar aqui juntos, estudando mais a palavra de Deus, estudando sobre as doutrinas bíblicas e sobre como nós podemos cada vez mais crescer na fé, no conhecimento do nosso eterno Senhor.
Eu louvo a Deus por estar junto com você e podendo compartilhar das grandezas do nosso Deus. Vamos fazer uma oração, depois estaremos lendo a palavra, iniciando assim a nossa aula bíblica no dia de hoje. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, por mais um momento de estarmos aqui juntos, unidos em espírito, unidos, ó Pai, servindo e buscando ao Senhor, ó Pai. Abençoa a tua igreja, que o Senhor possa fortalecer cada coração, cada vida, que o Espírito Santo possa falar grandemente aos corações, abrir nossas mentes para que possamos compreender mais e mais o teu plano, os teus propósitos, a tua verdade, ó Pai. Fala, ó Pai, grandemente ao coração de cada irmão que está linkado conosco, que está realmente assistindo essa aula. E daqueles que não te conhecem como Salvador, que eles possam reconhecer a Ti como único e suficiente Salvador, ó Pai. Obrigado, Pai, por esse dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou ler para vocês um texto da Palavra de Deus, que é o texto básico da nossa lição, que está lá na epístola, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até o 18, e o versículo 1 do capítulo 7, que é o capítulo seguinte, tá bom? Eu vou ler e assim você pode acompanhar na sua Bíblia. Caso você não tenha uma Bíblia aí no momento, vai aparecer na tela aí o versículo que eu estarei lendo para a nossa meditação e para o nosso estudo no dia de hoje. Diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Principalmente o versículo 1 do capítulo 7. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Esse é um texto muito usado, né, que nós conhecemos, muito usado quando nós falamos com relação ao casamento misto, da qual nós usamos esse texto, e dentre outros, como base que Deus não permite, ou Deus não se agrada de um casamento entre pessoas que não professam a mesma fé, pessoas que seguem a Deus e outras que não seguem ao Senhor. Mas, principalmente nesse texto, nós podemos também aplicar esse texto com relação a estarmos tomando certos cuidados com a nossa fé cristã. O texto é um texto que fala de cuidados com a nossa fé cristã. Tanto é que no versículo 1 do capítulo 7, ele fala, né, que temos que nos purificar de toda injustiça, né, tanto da carne quanto do espírito. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida cristã, com as nossas doutrinas, com aquilo que nós assim acreditamos. Tanto é que nós estamos estudando na nossa escola bíblica sobre apologética. A matéria que nós estamos estudando é religiões e religiosidade, baseado nesse tema, né, desta revista, que você é membro da nossa igreja, você que tem essa revista, que tem acompanhado desde o início. Estamos chegando praticamente no final, faltam praticamente 2 lições para terminarmos esse material tão importante. Ele falou desde o início de idolatria, de várias religiões, comparando várias religiões com a palavra de Deus, com o evangelho, com a fé cristã. Então, esse texto nos ensina a tomarmos cuidado com a nossa fé. Nós não podemos jamais sincretizar nossa fé com uma fé diferente, com uma fé que muitas vezes nega aquilo que a palavra de Deus assim nos ensina. Nós temos que tomar muito cuidado. A Bíblia é contra o sincretismo.
É claro que nós temos que estar firmes naquilo que nós acreditamos, seja eu cristão, seja eu ateu até. Nós estudamos nas aulas anteriores sobre o ateísmo, pessoas que não creem que Deus existe. É a fé que eles professam. Por mais que seja, talvez eles falam, nós não seguimos nenhuma religião, mas é a fé que eles assim professam. Então, nós temos a fé cristã fundamentada em Cristo, acima de tudo, que Cristo é o centro da nossa fé, fundamentada na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, aquilo que eles nos ensinaram, que eles escreveram nesses textos, que Deus revelou a cada um deles através do Espírito Santo, e assim nós fundamentamos a nossa vida, a nossa crença, e nós não podemos jamais sincretizar. Nós vemos uma época, uma era muito complicada, de muita confusão doutrinária, confusão teológica. Em geral, há pessoas hoje que vivem o pluralismo religioso, onde acredita que tudo é bonito, tudo leva para o céu. Nós podemos assim viver e seguir. Aqueles que creem que tudo é relativo, que não existe uma fé absoluta, uma verdade absoluta, tudo é relativo, nós podemos seguir, fazer o que nós bem entendemos. E aqueles que muitas vezes, até mesmo pessoas que se dizem ser cristãs, que não acreditam mais que Cristo é o único caminho que leva para o céu. Eles acham que todos os caminhos são válidos, nós seguimos a Cristo, eles seguem outros deuses, e assim vai, e um dia todos nós chegaremos lá no céu. Aqueles que creem na universalidade da salvação, que no final, por mais que a pessoa seja condenada, ela passa um período de condenação, mas no fundo todo mundo, e no final todos serão salvos por Deus. Mas será que é isso que a Bíblia nos ensina? Sim, vamos estar acompanhando isso, porque nós fundamentamos nossa fé na palavra santa do nosso Deus. Amém? Deus assim revelou e usou homens para escrever e capacitou e preservou o texto até os nossos dias. Assim nós cremos. Então, ou seja, você viu aí um slide, né, que eu passei para vocês, um slide que fala sobre a lição, né, dando uma pequena introdução. Você deve ter acompanhado aí na tela quando nós passamos esse slide. Então nós vimos ali alguns objetivos, né, alguns temas importantes que estaremos trabalhando nessas lições. Então, nós estaremos estudando algumas práticas religiosas, alguns tipos de religiosidade, algumas que são antigas, mas porém que têm vindo com muita força nos dias atuais, e qual é a sua influência no comportamento humano. Ou seja, a pergunta é: a religiosidade pode influenciar o comportamento humano? Será que a religiosidade, a religião, pode influenciar o comportamento humano? É uma pergunta interessante. Temos tido aí grandes experiências nos dias atuais. Você viu aí vários tipos de religiosidade que estão em moda nos nossos dias. Vamos falar um pouco sobre esoterismo, o que é esoterismo. Vamos falar um pouco sobre superstição. Você deve, talvez muitos aqui conhecem, ou já praticou no passado superstição, conhece alguma pessoa que é supersticiosa. Vamos falar sobre pluralismo religioso, que são aquela ideia do sincretismo, onde você mistura vários tipos de ideologias religiosas, de confissões religiosas. Vamos estudar também sobre o ecumenismo, que tem sido muito forte nos nossos dias, onde uma teoria onde prega ou talvez tenha como objetivo de unir as religiões. A princípio eles falam que une as religiões com propósitos para melhorar a sociedade, para praticar a fraternidade, a comunhão entre as nações, o diálogo e tal. Claro que isso tudo é muito importante, é relevante. Temos que, não podemos ser radicais, menosprezar a fé de cada uma das pessoas, mas temos que tomar muito cuidado com isso, para não cairmos no sincretismo religioso, achar que tudo é perfeito e tudo leva para o céu. Então vamos estar aprendendo sobre isso, tá bom? Então que você possa assim acompanhar com atenção aí as lições que estaremos assim praticando, tá? E então, ou seja, começando a nossa lição, e o ponto principal que o autor vem falando aí, ele vem, você que está com o nosso material em mãos, se você não está, pegue lá, vamos estar assim estudando, tá? E o autor faz algumas colocações,
Será que a religião ou a religiosidade, ela tem poder para influenciar o comportamento humano? Será que os nossos comportamentos são influenciados pela prática religiosa, por aquilo que nós acreditamos, nossa fé? Eu diria que sim, com certeza. Você, cristão, que diz seguir a Bíblia e seguir os ensinamentos de Cristo, que Cristo assim nos ensinou, nós temos que ser influenciados por aquilo que Ele nos ensinou, com certeza. Nosso caráter tem que ser moldado por isso que nós acreditamos. Nós não podemos abandonar e negar isto. Nós temos que, acima de tudo, moldar nosso caráter com o caráter de Cristo. Tanto é que Ele falou: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele queria transformar aqueles pescadores que eram corajosos, que trabalhavam no mar, que enfrentavam o perigo do mar, para alcançar almas para Deus. Almas para Deus. Então, com certeza, o caráter de Pedro, dos demais pescadores que Cristo chamou ali à beira do mar, à beira dos rios, foi tremendamente moldado. Nós vemos o apóstolo Paulo, quando ele perseguia a igreja, ia para Damasco perseguir o povo. Ele, no caminho de Damasco, ele se encontra com Cristo e ele reconhece e passa a crer em Cristo e seguir a Cristo. E com certeza Paulo, grande parte do seu conhecimento, Paulo colocou em prática. Tanto é que as suas epístolas são uma riqueza teológica, uma riqueza de sabedoria, de conhecimento. Mas Paulo teve seu caráter grandemente moldado por Cristo. Moldado por Cristo. Tanto é que a Bíblia nos ensina várias coisas, o perdão. Há pessoas, muitas vezes até mesmo do nosso meio cristão, que não conseguem perdoar, que não sabem o que é perdão, ou não experimentaram o que é perdão. Talvez se alguém o magoou, ele não perdoa de maneira alguma. Eu já vi cristão falar: olha, eu não perdoo e pronto, acabou. Eu não converso mais com aquela pessoa e pronto, acabou. Nós não podemos pensar assim. Nós não podemos agir dessa maneira. Cristo nos ensinou a perdoar. Se Deus nos medisse pela maneira como nós medimos os homens, nós estaremos perdidos. As suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Assim a Bíblia nos ensina. Então, ou seja, nós temos que, acima de tudo, estar praticando, e deixando que Cristo transforme o nosso ser, o nosso caráter. Então, ou seja, nós temos que entender, acima de tudo, alguns fatores fundamentais para a nossa fé cristã. Ou seja, o que seria então, se nós fôssemos assim nos aprofundar nesse assunto? Será que religião e religiosidade correspondem à mesma coisa? Qual a diferença entre religião e religiosidade? Eu vou explicar um pouco para vocês vão entender, tá? Religião tem a ver com sistema doutrinário, com organização. Religião é uma organização, é um conjunto de pessoas que professam a mesma fé e os mesmos valores. São pessoas que estão unidas ali em torno daquele objetivo, ou talvez tenham um código doutrinário, talvez tenha um livro, como nós temos a Bíblia. Cada religião talvez tenha lá o seu livro, Nós temos a Bíblia. Tem outras religiões que têm lá os seus livros. Os mormons têm o livro dos mormons, os espíritas têm o livro dos espíritos, também o Evangelho segundo Allan Kardec. Os muçulmanos têm o Alcorão, e assim vai, Cada religião tem os seus livros, os seus preceitos, os seus códigos, e as pessoas estão envolvidas ali naquele código religioso. Religiosidade, ele está presente sim na religião. É impossível a pessoa ser religiosa e não ter religiosidade. Religiosidade é o sentimento da religião, é a prática religiosa. Religiosidade pertence ou é a característica daquele que pratica um tipo de espiritualidade. A religião tem a ver com organização, e religiosidade tem a ver com a prática. Uma pessoa pode ser
praticar a religiosidade, ter religiosidade e não praticar uma religião. Isso pode acontecer, isso é muito comum nos dias de hoje. Nós vemos pessoas que dizem, por exemplo, acreditar em Deus, porém não pertencem a nenhuma religião. São pessoas que se dizem que não têm religião, ou que não praticam, ou não são religiosos praticantes. Hoje, nos nossos dias, nós temos alguns crentes, alguns evangélicos, que se dizem evangélicos não praticantes. Olha que interessante. Ou os desigrejados. Há um termo também que foi criado no meio cristão evangélico, dizendo os desigrejados. Tem pessoas que já escreveram livros, já fizeram teses sobre esse tema. Então, ou seja, religião é uma coisa, religiosidade é outra coisa. Nós podemos ser religiosos, praticar a religiosidade, sem necessariamente ter uma religião. Porém, eu não consigo ser um religioso sem ter religiosidade. Tá? Então, ou seja, são coisas que caminham juntos. E hoje há muitas pessoas, como eu falei, que desenvolvem uma certa religiosidade, mas que não tem uma religião. Talvez ele pratique uma religiosidade e sincretiza algumas práticas. Então, nós vamos falar algumas práticas modernas, onde a pessoa vive esta religiosidade. Você vai entender um pouco mais do que eu vou estar assim falando, tá bom? E o primeiro tema que nós vimos aí na lição, até o autor, ele começa na sua introdução falando, citando o caso daquele irlandês, não sei se você deve lembrar, aquele irlandês que ele saiu numa maratona que estava acontecendo, um maratonista brasileiro, estava chegando no final, quando estava quase para cruzar a linha de final, você deve lembrar disso, um padre irlandês, entrou no meio, vestido com uma roupa característica e impediu dele chegar. E o objetivo daquele irlandês era divulgar as suas ideologias. E também vemos aí os terroristas, que muitas vezes levam muito a sério. Não quer dizer que a religião que aquele terrorista pratica seja que levou ele a isto, mas ele se tornou tão fanático, tão fundamentalista naquilo que ele acredita, que ele se torna um terrorista e quer matar todos aqueles que não professam a fé igual a dele, ou não praticam a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Ou seja, a pessoa foi influenciada pelo seu pensamento religioso. E nesse assunto que nós estamos falando, nós vamos falar, como eu falei, de 4 pontos fundamentais nesta lição, tá? Um que é o esoterismo, que é muito forte nos dias atuais. Outro que é as superstições. O terceiro, o pluralismo, né? Pluralismo religioso. E o ecumenismo. São os temas que nós estaremos tratando nessas lições. É claro que não vai dar para falar tudo isso hoje, porque é um assunto bem vasto, mas vamos aprendendo a cada dia aí sobre essas verdades. O primeiro ponto que eu queria falar para vocês é sobre o esoterismo. Esoterismo. Você deve ter já ouvido falar, você já viu vários programas na televisão, né? Pessoas talvez no shopping. No shopping geralmente você vê algumas banquinhas. É muito comum ver isso no shopping, nas feiras de artesanato, algumas banquinhas lá esotéricas, onde vende cristais, onde vende incenso, onde vende vários tipos de coisa, ou talvez alguém tenha uma banquinha ali que pratica cartomancia, pratica a leitura das mãos, ou seja, você viu aí várias pessoas que são envolvidas com o esoterismo. O esoterismo está em alta, o esoterismo está sendo muito praticado, muitas pessoas estão recorrendo ao esoterismo, e parece que não, mas o esoterismo tem até influenciado no meio cristão evangélico. Né? Muitos evangélicos estão sincretizando práticas esotéricas e trazendo, né, para a fé cristã. Vamos falar um pouco também sobre isso. Né? Você
fique atento, participe das aulas que você vai estar aprendendo um pouco mais. Então, ou seja, na prática, né, falando claramente, o que seria então esoterismo? O que significa então essa prática esotérica? Né? O que seria então esoterismo? Vamos estar falando um pouco mais, você vai entender sobre isso. Falando sobre esoterismo, no nosso material, o autor ele cita o dicionário Aurélio, da língua portuguesa, que é um dicionário bem conceituado, que define o termo esotérico. Diz o seguinte: ensinamento relativo ao ocultismo, reservado a poucos. Eu peguei também essa enciclopédia muito famosa que eu tenho aqui em casa, que é a enciclopédia Barça. Você já deve ter... alguém talvez tenha em casa, ou já fez alguma pesquisa nela, ela é muito conceituada. É a chamada também, ela é também chamada de enciclopédia britânica, de um valor muito rico a nível mundial também. E nessa enciclopédia ele define o seguinte: é o conjunto dos princípios de uma doutrina esotérica, tá? Esotérico refere-se ao saber secreto, oculto, transmissível progressivamente, em conjunto com certas práticas rituais e em sincronia com uma mudança de consciência, tá? Ou seja, é um conjunto, né? Esoterismo é um saber secreto, ou seja, é algo secreto, oculto, que é revelado para os seus iniciantes, para alguns grupos de pessoas. Então, dentro do esoterismo, nós vemos que ele é bem vasto e bem dinâmico. Também tenho essa enciclopédia aqui de Bíblia, Teologia e Filosofia, do Dr. Champlin, que ele é bem claro, né, nessa parte de esoterismo. Ele fala o seguinte: esoterismo vem do grego, onde significa interior. Tá? A palavra esotérica ou esoterismo é uma palavra de origem grega, que quer dizer interior, algo interior. Trata-se da doutrina que se diz que a sabedoria e a compreensão espirituais destinam-se aos adeptos ou iniciados de um certo sistema, e não ao público geral. Então, ou seja, a compreensão espiritual da prática esotérica, dos códigos esotéricos, daquilo que eles acreditam, são exclusivos de um certo sistema e aos adeptos ou iniciados. Então, ou seja, tem muito a ver com o segredo e com o oculto, ou melhor dizendo, com o ocultismo. O esoterismo está ligado totalmente ao ocultismo. O esoterismo, ele é um conjunto de crenças e práticas que envolve o uso de pirâmides. O esotérico vai falar que aquelas pirâmides lá do Egito têm um poder cósmico, muita ligação ao cosmo, aos cristais, aos óleos essenciais, alguns óleos que as pessoas acreditam que trazem algum tipo de poder para aquela pessoa, aos anjos. Então, o esotérico lá, eles têm aquela crença que cada um de nós tem um anjo da guarda. Isso, claro, é uma doutrina que surgiu muito forte no catolicismo. Cada um tem um anjo da guarda, e então eles dão vários nomes aos anjos, né, que nos protegem, a invocação a esses anjos, tá? Aos gnomos, que são espíritos da floresta, são aqueles... vocês já viram gnomos nos filmes, por aí, duendes e coisas desse tipo, tá? Cristais, como eu falei, pedras que trazem algum fluido. São aqueles grupos que vão para alguns lugares, como, por exemplo, a Chapada Diamantina, que eles acreditam que lá é um paraíso esotérico. Tem cidades no Mato Grosso, em Minas Gerais, aqui no interior de São Paulo, São Tomé das Letras e tudo mais, que eles acreditam que são lugares onde tem comunicação com os espíritos e onde trazem um certo fluido para a sua vida. O esoterismo também, dentro do esoterismo, nós vemos ali as leituras, a cartomancia, né, que é
descobrir o futuro através das cartas, através dos búzios, o jogo de búzios, os horóscopos. Olha, tome cuidado, tem muito cristão consultando o horóscopo. Deixa de ler a Bíblia para consultar o horóscopo e ver o que vai acontecer na sua vida amanhã. Tá? Então, tem muitas pessoas que, por exemplo, não acreditam na previsão do tempo, né, que é algo científico. Claro que a previsão do tempo ela pode errar. O clima pode mudar do dia para a noite. Isso nós vimos aqui em São Paulo, no Brasil, acontecer muito. A previsão de chuva acaba não chovendo. A previsão que vai chover em todo São Paulo chove em alguns pontos, né? E tudo mais. Mas a previsão do tempo é algo científico, algo que tem fundamento. Então tem pessoas que não acreditam na previsão do tempo, abrem o jornal, descartam aquela parte, mas recorrem ao horóscopo, que só saem de casa quando leram o seu horóscopo e tudo mais. Então a astrologia, ela não é uma ciência, é uma prática esotérica. E claro que o cristão tem que seguir, acima de tudo, a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai nos dizer, nos alertar sobre o nosso futuro. Nós temos que buscar a direção de Deus, acima de tudo. Então, eles têm essa prática. A numerologia, né, são números lá que as pessoas acreditam que tal número trazem algum benefício para a sua vida. Acender incensos pela casa, que vão trazer um certo fluido. Então, o esoterismo, ele está presente em várias religiões. O esoterismo, ele absorveu crenças de diversas religiões, inclusive até do judaísmo. Nós que estudamos o judaísmo, vimos um pouco sobre a Cabala. A Cabala é o esoterismo judaico, onde os judeus usam textos da Bíblia, salmos da Bíblia, para benefício próprio, para poder trazer fluidos e tudo mais, e assim vai. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O esoterismo tem esta prática, essas crenças que nós assim vemos, né, o código esotérico, tá? A Bíblia, ela vai nos alertar muito sobre isso, sobre a questão do esoterismo, que não é algo que vem de Deus, tá? Então, falando um pouco mais de esoterismo, tem lá o uso de objetos, como falei, citei, né? Pirâmides e tudo mais, alguns amuletos, alguns figas e tudo mais. Tem a prática de leitura das mãos, de adivinhação, de prever o futuro, necromancia, até mesmo consulta aos mortos, banhos especiais, ou seja, o esotérico, ele absorveu a crença de diversas religiões. E hoje é uma forma de espiritualidade, uma forma de religiosidade, muitas vezes sem uma religião específica. Tá? Você vai ver esotérico, que ele vai falar de todas essas práticas orientais e tudo mais, vai falar do Salmo 91, do Salmo 23, de salmos que que nós conhecemos. Eu vi já na televisão, a pessoa vai lá falar, ele joga cartas, fala de numerologia e usa o salmo. O salmo para um bom fluido é esse, pá, né? E assim vai, misturando todas as coisas. É uma forma de sincretismo religioso e que pode ser perigoso. Então o esoterismo, como eu falei, ele está influenciando até mesmo o meio evangélico. É comum no meio evangélico, nós vemos pessoas usando a prática da unção com óleo de qualquer maneira, ungindo carros, ungindo casas e tudo mais. A Bíblia nos ensina para nós chamarmos os presbíteros da igreja para aquela pessoa que está doente e ungí-lo com óleo. É claro que há muita discussão nisso. Alguns acreditam que o óleo que ali se refere na palavra de Deus se refere a um remédio, né? O óleo era muito usado na época dos apóstolos como remédio, que eles usavam para curar certo tipo de enfermidades. Então, ou seja, alguns entendem que você ore pelo enfermo e dê o remédio a ele, para que ele possa melhorar. Até um conceito interessante. Outros acham que podemos ungir, é um símbolo, né? E a Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente, não o óleo. Não há poder mágico no óleo. Nós não podemos colocar poder do Espírito Santo dentro do óleo, meu amado irmão. Eu já ungi pessoas e muitas vezes eu tenho essa prática, porém,
no particular, na casa do irmão, de pessoas que estão extremamente doentes muitas vezes, e aquilo muitas vezes há de fortalecer a fé daquele irmão, e aquele irmão há de confiar muito mais em Deus. É um ato de comunhão, um ato de amor para com aquele irmão, tá? Mas nós não podemos fazer o culto da unção, por exemplo. Vamos fazer o culto da unção aqui na igreja e traga todo mundo, vamos ungir todo mundo e todo mundo vai ser curado, porque a partir de agora vai ser a hora do milagre. Não. Isso pode ser até uma forma de sincretismo com o esoterismo. Água ungida, aquela água vai trazendo poder, leva essa água do Rio Jordão, crentes trazendo água lá de Israel para cá, que eu duvido muito, porque imagina uma igreja grande teve que trazer um caminhão-pipa lá de Israel, com água do Rio Jordão, que essa água vai curar você. Tome essa água, você vai ser curado. Não, temos que crer no poder da fé, no poder que é no nome de Cristo. Esse é o nome que está sobre todo nome. Nós temos que crer nesse nome. Podemos orar sim e crer que Deus há de agir. Agora, Deus tem sua vontade sobre todas as coisas. Temos que entender isso também, esse fator fundamental, que Deus é soberano na sua vontade. Então, temos que tomar muito cuidado com a prática esotérica. E a Bíblia tem respostas importantes para com a prática esotérica. Eu queria deixar 2 textos importantes para nós estarmos assim encerrando a nossa aula, porque o assunto é bem vasto. Semana que vem eu vou falar um pouquinho mais de cada uma dessas práticas esotéricas, depois compará-las com a palavra de Deus. Mas eu vejo 2 textos assim, fundamentais que nos alertam sobre o perigo dessa prática esotérica, que é um sincretismo, estar adorando coisas que não agradam a Deus. O povo de Israel sempre foi tentado a isso. E muitos deles caíram em muitas coisas que faziam parte, que eram praticados pelos povos ao redor do povo de Israel. Tá? Então eu vou ler um texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 19, que diz o seguinte. Eu vou ler para vocês, olha só, presta atenção, tá bom? Diz assim: guarda-te que não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dele dos céus, não sejas seduzido a inclinar-te perante eles e desculto aqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Olha só. Versículo 20 diz assim: mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Os egípcios eram um povo esotérico. Era um povo que praticava o esoterismo. O esoterismo não é algo novo. É algo bem antigo, onde envolve práticas muito antigas. Tanto é que os esotéricos modernos, eles procuram sincretizar aquilo que eles acreditam, as suas práticas, em algumas práticas egípcias. Então eles cultuam, eles reverenciam as pirâmides, entendem que as pirâmides trazem algum poder, eles tentam invocar algumas divindades egípcias. Então, ou seja, eles tentam crer nessas questões do Egito Antigo. Tá? Então Deus alertou o povo de Israel: cuidado para você não olhar para as estrelas, para o sol, para os astros que estão nos céus, que estão no universo que Deus fez para benefício do próprio homem, que você não passe a adorá-los e reverenciá-los como se fosse Deus. Deus alerta isso aqui, né? Que você não possa se prostrar, inclinar-se diante destes astros, da lua, do sol e das estrelas. Então, o esoterismo ele tem um ramo dele que eles buscam, né, a energia desses astros. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. E outro texto importante está lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 10, também no livro de Deuteronômio, que eu vou ler para vocês. 18, versículo 10 e 12, Deus alertando a nação de Israel. Deus tirou o povo do Egito, de toda aquela idolatria, toda aquela feitiçaria que havia no Egito, e Deus quer realmente zelar por um povo
santo, um povo realmente que sirva ao Senhor de todo o seu coração. Tá? Então, Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 e 12 a 12 diz o seguinte: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Versículo 13 até o 14, nós vamos ler também. Diz o seguinte: perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Olha só que interessante. Esse texto de Deuteronômio é tão interessante que Deus aqui ele proíbe biblicamente e de maneira absoluta o povo de Israel as práticas tanto esotéricas quanto a prática de consultar os mortos, as práticas de espíritos e tudo mais. Ele diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. Era muito comum naquela época os pais oferecerem os filhos em sacrifício. A Bíblia fala isso. Tem pessoas do povo de Israel ofereceram seus filhos a Baal. A Baal. Na próxima aula eu vou trazer uma foto que lá em Israel recentemente acharam uma cidade dos tempos bíblicos e acharam uma estátua de Baal, um ídolo que as pessoas queimavam seus próprios filhos. Olha que interessante. Seus próprios filhos ofereciam sacrifício a Baal. E Deus proibiu isto. Depois fala prognosticador. O que é isso? Pessoas que lançam sortes. Que tentam prever o futuro. O prognosticador tem essa prática, de aquele que tira sorte para prever o futuro. Tá? O adivinhador, o feiticeiro, o que lança encantos, o agoeiro, aquele que lança encantos por aí. Então, ou seja, a Bíblia é terminantemente contra a prática esotérica. Nós vamos estar vendo depois um pouco de cada prática, tá? Explicando como funciona cada prática. Mas é interessante que você possa realmente meditar aí na sua casa, ler as lições, tá bom? Que Deus há de falar grandemente ao seu coração. Talvez você conheça pessoas que estão nessa prática. Eu conheço crentes que abandonaram a fé cristã para partir para o esoterismo. E trabalham com isso, estão ganhando dinheiro com isso. Pessoas que foram ovelhas minhas. Muito triste isso. Então, que Deus possa falar grandemente ao seu coração, que você possa estar firme e forte com o Senhor acima de tudo, seguindo o exemplo que está aqui em Deuteronômio capítulo 18, que diz: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Não deixar ser levado pela filosofia do mundo, não deixar ser levado pelo presente século. Quando eu falo mundo, eu não estou falando do mundo em si, físico, mas do sistema corrompido, deste mundo perdido sem Deus. Com o crescimento de uns anos para cá, principalmente na década de 90, final da década de 90, para os nossos dias, com o surgimento da nova era. A nova era é um movimento que envolve também muito esoterismo e todo esse pluralismo religioso, a ideia de que as religiões vão se unir em torno de um mestre, que é o Maitreya e tudo mais. Vemos que isso é um perigo muito grande para muitas pessoas. É que fala: não se deixe levar pelas filosofias deste mundo. Deus fala para a nação de Israel no versículo 14: porque essas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Nós temos que, acima de tudo, consultar o nosso Deus.
Se você tem alguma dificuldade, ore ao Senhor, peça a direção que vem do Senhor. Se você tem alguma luta, alguma decisão para tomar, procure ler a palavra de Deus, ela vai te instruir. Procure conversar com seus irmãos em Cristo, porque muitas vezes você vai receber grandes conselhos importantes que vai te ajudar a vencer as dificuldades ou atravessar as privações, as lutas ou até mesmo as decisões que você tem que realizar pela frente. Não consultar esse tipo de coisa. Tem pessoas que preferem consultar essas coisas do que consultar a Deus. Acham que a Bíblia é um livro cheio de fantasias, mas não duvidam dessas fantasias que os homens assim estão pregando. Então, que Deus assim te abençoe, que você continue firme e forte com o Senhor, jamais desanimando e servindo e honrando ao nosso Deus de todo o seu coração. Que Deus assim te abençoe poderosamente. Amém. Fique com Deus.